Nelson, que nos historiou o processo de regionalização, né, em aplicação no estado de São Paulo, e agora o professor Alcides. Boa tarde, pessoal. Está com fome? Está com fome também. Espero não aumentar a fome de vocês, mas vou colocar um tempero antes do almoço, um pouquinho de pimenta. Primeiro, acho que é importante realçar o lugar de onde eu estou falando. Apesar de ter tido experiências como gestor governamental, curtos períodos de tempo, fui gestor de município minúsculo no Rio Grande do Sul, Xadá, no Ceará, e Capuí. Depois vivi a experiência de estar no Ministério da Saúde por algum tempo. Ajudei também um pouco como assessor na época do Conasems. Mas eu quero começar com uma constatação óbvia. Vocês já perceberam, evidentemente, que esse momento é um momento em que se coloca a perspectiva da gestão governamental para o assunto da regionalização. E uma primeira constatação, que eu acho que todos aqui concordam, é que a perspectiva, a questão da regionalização, ela não se esgota e não se reduz à perspectiva da gestão governamental. A regionalização, na verdade, como processo, já existe no Brasil há décadas, ou talvez há séculos, né, Sara? A regionalização acontece no mundo da vida, acontece nos sistemas institucionalizados de ação, e o que nós estamos discutindo aqui é que racionalidades e que modalidades a gente pode pensar, que modelos a gente pode pensar para capturar um aspecto da regionalização no que concerne a oferta, prestação, acesso e uso de serviços públicos. Então nós estamos fazendo aqui nós temos aqui uma pretensão de redução de um processo que é bastante complexo em si. Eu acho que essa constatação ela é importante porque a pretensão anunciada, mesmo que em perspectiva seja uma redução da complexidade, que são os processos de regionalização, é preciso a gente definir quais são os graus de redução que a gente pode fazer nesse debate. Porque, em princípio, nós não estamos falando só da regionalização da prestação de serviços de saúde ou do consumo de procedimentos biomédicos, por exemplo. Nós estamos falando da regionalização de políticas públicas. E aí é fundamental, né, fazer um debate que, embora na perspectiva da gestão governamental ele não seja muito efetivo, não seja... porque o tempo da gestão governamental geralmente é o tempo de curto prazo, é o tempo do mandato eleitoral, as responsabilidades que estão implicadas, as pressões que existem, né, de tomada de decisão, de inovações, elas estão circunscritas muitas vezes ao tempo de curto prazo. A gente precisa falar em perspectivas mais abrangentes. E talvez o fato de eu estar na universidade pública agora me permita, com uma certa acomodação, fazer essas provocações, embora não diminua a responsabilidade do lugar de onde eu estou falando. A responsabilidade de não ficar só, né, fazendo elucubrações teóricas ou tergiversações sem discutir a viabilidade da política. Então, nesses termos, uma primeira constatação importante, que tem a ver com o reconhecimento que o processo de regionalização está em curso no Brasil já há décadas e talvez há séculos, e o que nós estamos discutindo aqui é um aspecto disso, é reconhecer que, para lidar com regionalização, em termos de sistemas institucionalizados de ação, nós precisamos falar de estratégias. E falar de estratégias sociais. E é importante reconhecer que as estratégias institucionais, ou mais restritamente, as estratégias administrativas, programáticas, governamentais, são estratégias sociais. Mas nem todas as estratégias sociais são estratégias institucionais. E os processos de regionalização, eles requerem uma combinação de estratégias sociais
e institucionais. Insisto, as institucionais também são sociais. E é claro, nós não podemos discutir somente estratégias institucionais de governo, até mesmo estratégias institucionais de Estado ou de mercado. A gente precisa ter muito claro que nós estamos tratando aqui de como é que se conformam culturas institucionais. Culturas de oferta de serviços, culturas de acesso, cultura de utilização de serviços e, principalmente, culturas de apropriação pública do que deveria ser público. E, nessa perspectiva, nós estamos discutindo aqui a partir de uma conotação ideológica. Ora, pois, quando a gente fala de ideológico, já fica uma coisa complicada. Às vezes, quando querem desqualificar o nosso discurso, dizem isso aí é um discurso ideológico, isso não resolve o problema do acesso. Como diz o ditado europeu, a principal artimanha do diabo é convencer a todos que ele não existe. Talvez a principal artimanha da ideologia hoje, nesses tempos ditos pós-modernos, é fazer de conta que ela não existe e que ela discutir ideologicamente algo significa dar um estatuto enviesado ou menor para algo. Então, eu acho que nós temos que discutir. Agora, discutir estratégia social de regionalização e discutir estratégias institucionais, governamentais, administrativas, programáticas, que é o nosso foco aqui, implica em entendimentos, e eu não vou ser repetitivo, isso já foi dito aqui algumas vezes, hoje inclusive, que nós estamos discutindo estratégias de curto prazo, estratégias de médio prazo, estratégias de longo prazo. E, principalmente, alguma coerência, alguma compatibilidade entre o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Mas a perspectiva da gestão governamental geralmente é uma perspectiva de curto prazo, que o Dorico chamou aqui de política de governo. Ele deve ter chamado a política de Estado a de longo prazo. Nós temos que discutir diversos planos de abrangência. Nós sabemos, por exemplo, que o chamado âmbito local é o âmbito de materialidade da política, onde ela acontece de fato. Mas o âmbito regional, e pretensamente a gente anuncia isso, é um âmbito de integração de políticas, é um âmbito de intermédios. E aí discutir o que é intermediário e como é que se configura o intermediário logisticamente e do ponto de vista efetivo da produção de serviços e da utilização desses serviços públicos, implica em reconhecer, e todos nós reconhecemos, que regionalização é um processo complexo. Todos nós sabemos disso. Mas esse é o tipo do consenso que tem alta eficácia simbólica, mas tem pouca efetividade se a gente não discutir o que significa essa complexidade e como é que a gente lida com essa complexidade. Sem a pretensão de capturá-la ou de prender em nossos esquemas explicativos os nossos modelos de atenção. E aí, é mais do que complexo. Em perspectiva dialética, ou seja, se a gente for analisar as contradições que estão interpostas nos processos de regionalização, nos processos institucionais como um todo, mas eu me refiro aqui ao âmbito regional, nós temos contradições que não vão ser resolvidas por arranjos burocráticos, no bom sentido do termo, weberiano, ou por arranjos tecnocráticos. Nós vamos lidar a partir de mediações políticas. Não mediações restritas ao mercado da pequena política ou à relação público-privada, mas mediações num contexto social abrangente. Essa é outra constatação óbvia. Todos nós sabemos que a questão não se resume à tecnocracia ou à tecnoburocracia e que, de uma forma evidente, é uma questão de natureza política. E temos que lidá-la como de natureza política. Depois eu quero retomar isso para chegar onde eu estou querendo.
Mas nós temos contradições, porque nós temos movimentos dinâmicos de centralização e descentralização na regionalização. É preciso recentralizar o municipalismo para se conformar a uma região. É preciso se descentralizar o governo federal, o governo estadual. E aí é preciso criar intermediações nesse plano para lidar com esses movimentos dialéticos que não vão ser resolvidos. Regionalização não é descentralização somente. Não é recentralização somente. É um intermédio que requer mediações políticas, arranjos técnico-burocráticos. Nós temos contradições entre cooperação e concorrência, competição. A gente imaginar um mundo feliz, onde nós vamos ter só cooperação, solidariedade entre municípios, estados, para formar região, isso cabe num livro de Poliana. Mas, de fato, existe cooperação. E, de fato, existe concorrência. Isso é inerente. Concorrência entre municípios pequenos e grandes, entre regiões, entre estados. Isso é inerente das relações. Agora, qual é o marco regulatório para lidar com essas contradições? Se nós estivermos falando do mercado como marco regulatório, a tensão regulatória vai ser para concorrência, para induzir concorrência ou para induzir cooperação. Se o marco regulatório é o Estado, aí a questão é, depende do Estado, né, Cornelius? Vai induzir cooperação ou concorrência? De que marco referencial nós estamos falando? De que marco regulatório nós estamos falando? E de que racionalidade interposta nós estamos falando? Existe a discussão entre hierarquia, que ninguém quer, ninguém gosta, mas existe, e a chamada poliarquia, entre a verticalidade hierárquica e o que nós enchemos a boca para falar como uma pretensão histórica, está escrito na nossa Constituição, de uma arquitetura de redes, uma reticularidade. O que seria uma arquitetura de redes instituindo a poliarquia? Como é que se configura e qual seria o marco regulatório disso, por exemplo, no âmbito regional? Nós falamos que nós temos que lidar com as representações de interesses, de grupos de interesse. Privados, particulares, privados, corporativos, que não estão só no mercado, estão no Estado também. Estão em todas as relações humanas, nos serviços. E os chamados interesses públicos, que não são, evidentemente, o interesse de todos, sequer da maioria, mas que requerem dinâmicas, instâncias de transparência, de publicidade, de deliberação, que dê para elas o estatuto de interesse público. Como é que se lida com essas contradições nesse plano? E qual é o marco regulatório para essas relações? Isso já foi referido hoje aqui. Existe uma tensão imprescindível, e ela está presente no nosso discurso, está presente na marca do nosso sistema de saúde, que é de unidade e diversidade. País heterogêneo, plural, imenso. Mas há uma pretensão de unidade na diversidade. O que deve ser único e compartilhado? E o que deve ser diverso nas regiões? Qual o marco regulatório para definir isso? E qual é a tensão normativa desse marco regulatório? Mais uma vez, para não ficar só entre mercado e Estado, tem os intermédios, que alguns vão chamar de público não estatal, outros diretamente vão chamar de quase mercado, entre aspas. Mas, afinal de contas, qual é a tensão normativa e o marco regulatório que vai lidar com essas contradições? A questão da coordenação entre segmentos, entre níveis, entre interesses, se ela é autônoma, autorregulada ou regulada pela econocracia, ou se ela vai ser regulada por um ente estatal. Entrando mais no plano das tensões normativas da nossa política pública de saúde, do nosso Sistema Único de Saúde,
tensões sobre se nós estamos tratando de universalismo básico, coberturas universais para determinados procedimentos ou determinados serviços, ou nós estamos falando de uma tensão por universalidade do direito social. Se nós estamos falando de uma focalização compensatória como paliativo para iniquidades, ou nós estamos falando da produção de políticas públicas em busca de equidade. Se nós estamos falando de uma setorialização, de uma fragmentação, de uma segmentação, de arranjos recortados, como queiram chamar, ou de integralidade. Se integralidade é só acesso a serviços assistenciais de diversos níveis, essa é uma leitura, ou se integralidade implica naquilo que foi definido constitucionalmente de arranjos em busca de promoção da saúde, proteção, principalmente priorizando os mais expostos a riscos e a desgastes, os mais vulneráveis, assistência, reabilitação, reintegração, num sentido ampliado de integralidade, que não é só acessar serviço assistencial e procedimento biomédico de atenção básica, média complexidade, alta complexidade, de apoio diagnóstico terapêutico. E aí nós temos que definir de que integralidade nós estamos falando, no plano da discussão da política pública, aí no caso do território regional. As tensões, não vou repetir, entre a racionalidade tecnoburocrática, a razão instrumental e a racionalidade política. Desde a pequena política, do mercado da pequena política, até a política que é disputada na esfera pública. Da participação, foi pouco dito, na questão das regiões de saúde, a discussão sobre participação é uma espécie de agenda, não vou dizer negada, mas agenda omissa. Você lê 7508, você lê NOAS, você lê todo o cabedal de normas, tem muito pouco sobre essa questão. Né? Eu não me refiro só a controle social, eu me refiro à gestão participativa e a controle público. Onde é que eu estou querendo chegar? Se nós reconhecemos que é complexo, se nós reconhecemos que não é possível capturar e reduzir essa complexidade aos nossos modelos explicativos ou até mesmo de intervenção, qual é o limite da redutibilidade? Até onde nós podemos reduzir essa discussão sem desprovê-la da sua natureza de política pública? Que reduções não são permitidas fazer ao tentar analisar essa questão e intervir sobre ela no plano regional de políticas públicas de saúde, por exemplo? Eu acho que uma primeira preocupação é não reduzir o contrato social aos contratos de gestão. O contrato social está escrito na nossa Constituição. Ele define princípios e ele define diretrizes, estratégias de horizonte. Ou seja, ele define tensões normativas. Não são normas, são tensões normativas. O nosso contrato social se desdobra em outros contratos, inclusive os contratos de gestão. Se os contratos de gestão não estabelecem estratégias de intermédio entre os princípios e as diretrizes da política pública, eles estão pegando atalho. Eu analisei mais de duas centenas de contratos de gestão de OS, OCIPs, empresas públicas recentemente. E o que eu li nesses contratos era volume de produção de procedimentos biomédicos, alguns poucos falavam até de qualidade e satisfação de usuário. Em nenhum desses contratos eu vi estabelecidas as premissas dos princípios da política pública, ou das diretrizes da política pública e do controle público. São contratos procedimentais. São contratos que reduzem o direito social
ao direito de consumo de procedimentos biomédicos. Reduzem o cidadão que deve se apropriar de direitos sociais ao longo de gerações ao usuário consumidor de procedimentos biomédicos e de serviços assistenciais. E essa é uma redução ideológica. No âmbito da gestão, pode até ser naturalizado, mas num contexto ampliado de sociedade que precisa pensar no projeto de futuro, pensar em outras gerações, essa é uma redução ideológica importante. Se nós, brasileiros, vamos nos apropriar da política pública de saúde somente com o valor de consumo de procedimentos biomédicos, de média, alta complexidade, atenção básica, que seja, os nossos filhos e os nossos netos não vão precisar do contrato social e do direito social. O Código de Direito de Consumidores vai ser suficiente para eles. Porque nós reduzimos a nossa pretensão de política pública a uma política assistencial e de consumo de procedimentos. Então é importante chamar a atenção de que, ao pensar as políticas públicas no âmbito regional, como lidar com a sua produção, a sua utilização e a sua apropriação, a gente agregue valores. E nós colocamos isso claramente no nosso contrato social. Quais são os valores agregados na produção de políticas públicas, de serviços públicos? O valor redistributivo, por exemplo. Se não gera equidades, pode diminuir iniquidades, pelo menos. Valores de participação, de gestão participativa. Isso está colocado pretensamente no nosso contrato social. E aí é importante chamar a atenção de que é um discurso ideológico que tenta reduzir direito público a direito administrativo. Para dizer, não dá, é caso perdido, é inviável. O direito público é regime estatutário, vai induzir corporativismo, não dá para fazer licitação. Há todo um discurso ideológico que anunciou a falência e a inviabilidade do direito público, como se direito público fosse somente administração pública. Não fosse a égide do contrato social, não fosse a égide do direito social. Se o direito público é inviável, vamos migrar para o direito privado. Nada contra o direito privado. Mas o direito privado é a égide da produção de consumos regulada por outro marco referencial, portanto, outro marco regulatório. E aí, nós não só transferimos a responsabilidade de prestação de serviço, está escrito na nossa Constituição, artigo 197, não tem problema nenhum que o sistema complementar preste serviço ao SUS, mas nós estamos agenciando a autoridade sanitária, estamos agenciando competências e responsabilidades de gestão pública. Nós estamos empresariando a partir da migração para o direito privado. Ah, mas não é possível, não tem alternativa. É inviável se a gente tentar reformar o direito público, a administração pública, principalmente a administração direta. Como eu disse antes, é um caso perdido. E as alternativas da administração indireta de direito público também são inviáveis. A saída é empresariar. Seja empresariar para o chamado terceiro setor, de quase mercado, organizações sociais e congêneres, seja empresariar para empresas públicas. Por exemplo, a nossa Constituição diz que uma empresa pública existe para explorar uma atividade econômica. Eu perguntei para a presidente da EBSER qual era a atividade econômica que a EBSER ia explorar. Ela disse que era a saúde. Se a saúde é objeto de exploração como atividade econômica, a partir de uma perspectiva da política pública, é uma questão que a gente tem que analisar. Enfim, meu tempo está terminando.
E eu quero dizer para vocês que... Bom, isso aqui eu já falei, não vou repetir, mas eu só quero falar de governança. Governança está em moda, todo mundo fala de governança. Agora, se a gente for analisar os processos de governança, e o melhor exemplo que nós temos no Brasil são as relações intergestores, na tripartite, nas bipartites, agora nas regionais. Eu fiz minha tese de doutorado sobre a comissão tripartite, analisei 10 anos de decisão. E o que eu descobri é que a pauta e a agenda decisória é de uma governança instrumental, procedimental. Não há discussão sobre a direcionalidade da política. A discussão da direcionalidade da política é feita lá no Ministério da Economia e lá na Bolsa de Valores, aqui na... Se estabelece uma lógica, uma logística econômica, e aí cabe aos gestores de saúde discutir a governança sobre o que fazer com os resíduos orçamentários. E como encaminhar o que foi discutido e pactuado num plano que está, em princípio, restrito por essa logística. Isso não é governança direcional, isso é governança instrumental e procedimental. É esse tipo de governança que a gente vai instituir para a questão das políticas públicas. Acho que meu tempo já acabou. Para não ficar só nas provocações, existem alternativas, existem propostas. Existe gente pensando e formulando sobre quais são as alternativas para uma arquitetura em rede, pensando na regionalização, nas 438, 439 regiões, já não sei mais, 438? 438 regiões. É possível que a gente tenha uma institucionalidade de direito público para lidar com essa perspectiva da unidade na diversidade? Por exemplo, o que requer unidade? Um plano de cargos, salários e carreiras único para o SUS, para todos os trabalhadores do SUS. Não seria algo importante como uma pretensão, não de uniformidade, mas de responsabilidade com o SUS? Qual seria a arquitetura institucional que daria conta, se não de direito público? Ah, mas vai ser um regime estatutário. Nós temos uma responsabilidade de discutir inovações e reformas, mas um plano nacional, tripartite, de cargos, carreiras e salários, é possível? Não é só possível, é necessário. Salvaguardaria os trabalhadores dos humores no mercado da pequena política, muda governo, tira um, bota outro. Serviria como indução para a ocupação de espaços que são grandes vazios, porque o mercado não tem interesse em ocupá-los. Hoje nós temos programas como Mais Médicos, mas nós precisamos de uma política estruturante de longo prazo. A política da regulação do setor privado. Nós não podemos cultivar a ilusão que basta o pendor normativo para regular o setor privado. Se regula o setor privado, se o setor público tem preponderância na produção de serviços. E não somente a partir de normas e decretos e portarias. A regulação ela ser efetiva é numa relação direta e não somente a partir de uma relação normativa e vertical. Então, para terminar, meu tempo já acabou, eu quero dizer para vocês que existem propostas, essas propostas não só de estratégias institucionais, de novas arquiteturas institucionais, tem proposta de autarquia em regime especial, tem proposta de consórcio nacional tripartite, de interconsórcios, um consórcio nacional para a gestão do trabalho vinculado a consórcios regionais em todas as regiões, né, de direito público. Existe proposta de associações regionais. E nós precisamos aliar, numa conjuntura tão adversa como a gente está agora, táticas de resistência a estratégias de inovação e de consolidação. Eu acho que um dos grandes desafios do nosso estudo é isso. Não só apontar essa diversidade, mas subsidiar essas possibilidades. E eu termino colocando para vocês que
Nós necessitamos muito mais, né, arranjos, inovações, tensões por universalidade do que pacotes de cobertura universal, universalismo básico. Nós precisamos muito mais de tensões por integralidade, integração intersetorial, inclusive, para promoção, proteção, assistência, reabilitação, reintegração, do que os ditos padrões de integralidade. Enfim, nós precisamos de políticas que busquem equidade muito mais do que os focalismos compensatórios. E essa responsabilidade, feita a provocação, não é só uma responsabilidade da gestão governamental. É uma responsabilidade da universidade pública, é uma responsabilidade de todos os atores, que se portam como tal, que querem discutir o futuro, não somente do Sistema Único de Saúde, da expressão sistêmica da política pública de saúde, mas o futuro da nossa sociedade, principalmente em momentos de impasse, em momentos de esgotamento, de saturação, como a gente vive agora. E aí essa responsabilidade está colocada para todos nós, não somente os pesquisadores, os gestores governamentais, como foi dito aqui. Mas a gente não pode se tornar refém do pragmatismo utilitário. Aquele discurso de não importa a cor do gato, desde que ele coma rato. Nós não estamos discutindo aqui a cor do gato. Nós estamos discutindo o espírito que anima. E o espírito que anima é o espírito que vai animar as nossas gerações no futuro para discutir qual é a política pública que vai ser apropriada pela população brasileira. O direito social ou o agenciamento empresarial. E a discussão das regiões tem tudo a ver com isso. Obrigado.